Você sabia que uma das formas mais comuns pela qual o adversário prejudica os seguidores de Cristo hoje é através da imoralidade sexual? A bênção de Deus está na prática saudável da atividade sexual, pois ela estabelece a unidade no lar, fortalece o vínculo de amor entre o casal e solidifica o alicerce do lar, onde Deus pode ser adorado. No entanto, o inimigo distorceu essa mesma bênção, transformando-a em uma arma para destruir a vida do povo escolhido por Deus. Sempre que um filho de Deus se envolve em sexo ou qualquer atividade sexual fora do casamento, isso é chamado de pecado de imoralidade sexual ou adultério. O diabo utiliza esses pecados como portais para entrar na vida das pessoas e destruí-las. Não devemos ignorar os estratagemas do inimigo. Ao contrário, devemos conhecê-los e nos opor a eles, como é mencionado em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás não nos engane, pois não somos ignorantes de seus planos. Este assunto é muito sério, conforme nos revela a palavra de Deus. Quando nos tornamos filhos de Deus, tornamo-nos um com Jesus em espírito. Além disso, tornamo-nos parte do corpo de Cristo. Portanto, tudo o que fazemos está implicitamente indicando que uma parte de Cristo está envolvida. Isso nos leva a refletir sobre o que Paulo expressou à igreja em Corinto, destacando a magnitude de pegar um corpo que agora é um membro ou parte do corpo de Cristo e uni-lo em atos imorais. Como mencionado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aspecto da vida, querido cristão, por favor, nunca ignore a seriedade dessas questões. Duvidar da palavra de Deus encontrada na Bíblia é uma escolha que todos têm o direito de fazer. Cada pessoa pode apresentar sua própria opinião sobre o texto escrito, apontar o que considera errado e defender porque sua perspectiva pode ser melhor. No entanto, é crucial não cair nesse ceticismo, pois há uma verdade que dá vida nas páginas da Bíblia, disponível para todos que abrem seus corações para ela. Se alguém tentar justificar a imoralidade sexual ou outros comportamentos contrários às advertências bíblicas, é importante compreender que essa pessoa, por mais convincente que pareça, não está falando pelo Espírito de Deus. A Bíblia é clara, como evidenciado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Antes que alguém argumente que Paulo estava falando e não Deus, é essencial observar a consistência dessa mensagem sobre o julgamento vindouro. Isso foi claramente revelado por Deus a João na ilha de Patmos, como registrado em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Essa passagem adverte sobre a sorte daqueles que são covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Sua porção será no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Portanto, nossa mensagem é direcionada a duas categorias de pessoas: aqueles que são sexualmente ativos e aqueles que estão prestes a ceder à tentação. É uma chamada para considerar a seriedade das advertências bíblicas e buscar a verdade que conduz à vida, em vez de confiar em raciocínios que se desviam da sabedoria divina. Se você é casado ou está para se casar e está envolvido em relações sexuais com alguém que não é seu cônjuge, saiba que está vivendo em pecado e seguindo um caminho que leva à perdição, a menos que se arrependa e interrompa essa conduta. Se estiver contemplando ou praticando secretamente através de contos eróticos ou pornografia,
saiba que está se abrindo para a destruição promovida pelo diabo. O mistério do sexo vai além da união física que ocorre. Ele abrange também uma ligação espiritual profunda. Biologicamente, entendemos a troca de fluidos corporais durante o ato sexual, mas o que muitos não percebem é a troca de conteúdo espiritual. As pessoas frequentemente alertam sobre doenças sexualmente transmissíveis, incentivando a abstinência, e estão corretas nesse aspecto. No entanto, isso é apenas uma parte da verdade. Portanto, a melhor abordagem é evitar o envolvimento sexual fora do contexto conjugal. Esta mensagem é dirigida especialmente aos cristãos, devido à sua posição com Cristo. Os incrédulos, estando espiritualmente mortos, já necessitam de Cristo, independentemente de serem moralmente sexuais ou não. A imoralidade sexual é um estilo de vida para eles, e é imperativo que encontrem a redenção em Cristo. A diferença fundamental está na presença ou ausência de Cristo em nossas vidas. Sem Cristo, as vidas estão rumo ao inferno, mas para o cristão, a dinâmica é diferente. Enquanto o diabo já exerce domínio sobre a vida do incrédulo, Cristo governa na vida do cristão. Satanás tenta introduzir elementos que abrem portas para influenciar a vida do crente. Quando caímos nessas tentações, ele utiliza isso como meio para atacar nossa consciência, nosso destino e algumas das bênçãos de Deus em nossas vidas. Satanás é chamado de acusador dos irmãos, porque constantemente nos lembra dos pecados que cometemos, sugerindo que não somos mais dignos do amor de Deus e que não somos bons o suficiente para sermos salvos. Seu objetivo é manter os cristãos derrotados até que desistam de seguir a Cristo, tornando-o o Senhor de suas vidas. Muitos cristãos se afastam de Deus não apenas por causa dos pecados que cometeram, mas pelos ataques do inimigo em suas consciências, explorando as brechas criadas por esses pecados. Os pecados sexuais são armas destrutivas que o inimigo usa contra os cristãos, pois ele sabe que quando alguém comprometido com Cristo se envolve nesses pecados, pode impactar profundamente sua vida espiritual. O ato de um cristão, alguém da fé, entregar seu corpo a um parceiro com quem não é casado é considerado um pecado grave. Além do fato de nossos corpos serem uma parte do corpo de Cristo, que é supostamente santo e puro, há uma dimensão mais profunda dessa questão. Quando nascemos de novo, nossos corpos se tornam a morada de Deus por meio do seu Espírito Santo, conforme afirmado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ao se envolver em relações sexuais fora do contexto do casamento, o cristão está poluindo seu corpo, que é considerado um santuário do Espírito Santo. O apóstolo Paulo destaca a importância de glorificar a Deus com o corpo, pois não somos mais donos de nós mesmos. Deus comprou cada indivíduo com o sangue de seu Filho Jesus na cruz. Jesus deu sua vida em troca de cada pessoa, demonstrando o profundo amor de Deus. O chamado agora é viver para Deus, permitindo que sua vida encontre expressão através do crente, pelo poder do Espírito Santo que habita em seu ser. Comparando a consagração de um corpo ao dedicar um templo a uma divindade, a mensagem ressalta que após a dedicação, o local torna-se sagrado e é regido por leis que honram a divindade. Assim como desrespeitar essas leis em um templo seria considerado blasfêmia, agir de maneira contrária às instruções divinas em relação ao corpo é visto como uma profanação. Este entendimento destaca a importância de viver de acordo com os princípios divinos para preservar a santidade do corpo, que se torna uma morada do Espírito de Deus.
De acordo com a profecia, um dia Deus não mais encheria um templo construído pelas mãos humanas, mas começaria a viver nos corações dos homens. Esta profecia, segundo a mensagem, cumpriu-se nos dias atuais, onde Deus habita em qualquer pessoa que tenha entregado seu coração a Jesus. A partir desse momento, o corpo de cada crente torna-se o templo de Deus, um templo ambulante. No entanto, a questão levantada é sobre quem ocupa esse templo. A mensagem alerta para a possibilidade de profanar o corpo, abrindo portas para a presença de demônios. Quando se entrega ao pecado da imoralidade sexual, prejudica-se e polui-se, permitindo que os demônios ganhem acesso. Uma vez estabelecidos, esses demônios oprimirão, destruirão e corromperão tudo o que puderem. A mensagem enfatiza a importância de não dar espaço ao inimigo na vida, evitando que ele tome mais controle do que já tem. Reconhecer a dificuldade de viver uma vida santa, especialmente em um mundo que não apenas tolera, mas também promove ativamente o engajamento sexual em diversos setores e indústrias. A presença desse estímulo é destacada em filmes, música, literatura, moda, mídia, internet e em muitos outros lugares. A mensagem conclui incentivando a sensibilidade para perceber essas influências e alertar, especialmente as crianças, para evitar a exposição a conteúdos que possam comprometer a santidade do templo de Deus, que é o corpo humano. Entendo que a mensagem destaca a preocupação com a atual educação sexual dos adolescentes, observando que muitos deles são expostos a uma abordagem que enfatiza o engajamento em vez da abstinência. A crítica é direcionada à falsa ideia de que o sexo é uma expressão de amor, uma forma de receber amor ou uma demonstração de estar na moda. Isso resulta em jovens que buscam amor e aceitação, mas eventualmente se encontram presos em padrões prejudiciais. A mensagem destaca as consequências dessas perspectivas distorcidas sobre o sexo, indicando que muitos adultos enfrentam problemas emocionais, psicológicos e até de saúde que se originaram durante a adolescência. A referência à Bíblia traz exemplos de personagens que cometeram pecados sexuais e enfrentaram consequências, como a de Rúben, Sansão e Davi, ilustrando que sempre há repercussões para tais ações. A influência negativa dessas experiências é amplamente discutida, mencionando que muitos lares são destruídos. Algumas pessoas são expostas à opressão demoníaca e outras até podem enfrentar a possessão. Além disso, destaca-se que algumas pessoas ficam emocionalmente quebradas, sendo somente a graça de Deus capaz de curá-las e mudar sua perspectiva de vida. A mensagem enfatiza que essas questões podem ter impactos além do físico, afetando também o aspecto espiritual. Os exemplos bíblicos fornecidos servem como ilustrações de como as escolhas sexuais podem ter implicações duradouras nas vidas das pessoas e de suas gerações futuras. A mensagem destaca as graves consequências associadas à imoralidade sexual, utilizando o exemplo de Davi como ilustração. A narrativa menciona que, após a morte de seu filho, Davi enfrentou mais punições quando seu próprio filho, Absalão, conspirou contra ele, tomando o trono e desonrando publicamente seu pai. A mensagem enfatiza que, embora o envolvimento em imoralidade sexual possa proporcionar momentos de prazer, os resultados a longo prazo são prejudiciais. Além do impacto emocional, a culpa, a desonra ao templo de Deus e a impossibilidade de entrar no céu são destacadas como consequências significativas. A chamada é para uma tomada de posição contra as artimanhas do diabo e um retorno a Deus para evitar ser enganado pelo inimigo. A mensagem sugere algumas maneiras de lidar com o pecado sexual, começando por reconhecer sinceramente o pecado e se voltar para Deus em arrependimento.
destaca a importância da honestidade consigo mesmo e a necessidade de encarar a situação de frente, admitindo a desobediência e o pecado. A mensagem encoraja a não fugir de Deus ou da igreja, mas sim a correr para Deus em busca de perdão e cura. O apelo é para que as pessoas busquem a fidelidade e justiça de Deus, confiando que Ele é capaz de perdoar e ajudar a superar o pecado. A oração por libertação do espírito de imoralidade é apresentada como uma maneira de buscar a orientação divina para superar as lutas relacionadas ao pecado sexual. A mensagem destaca a importância de buscar a purificação sexual e de se alimentar com a verdade da palavra de Deus para superar os resquícios do passado. Salienta que nossas vidas são moldadas pelo que acreditamos sobre nós mesmos e adverte contra aceitar falsas identidades, especialmente aquelas ligadas a impulsos sexuais. A ênfase recai sobre a ideia de que, como nova criatura em Cristo, não somos mais escravizados pelo pecado, e é crucial resistir às tentações. A sugestão é alimentar-se da palavra de Deus para fortalecer a nova identidade e resistir às tentações. O processo de aceitação e resistência envolve uma mudança gradual, construída pela consistência e pela graça de Deus. A comparação com a história de José, que evitou a proximidade com a esposa de Potifar para resistir à tentação, destaca a importância de não tolerar o pecado sexual ao redor e fugir dele ativamente. A mensagem destaca a necessidade de evitar gatilhos, elementos que podem desencadear impulsos sexuais, e encoraja o compromisso com a oração. A ligação direta entre oração e santificação é enfatizada, destacando que a oração, tanto pessoal quanto coletiva, fortalece o compromisso com a santidade e ajuda na libertação de pecados pessoais. Se esta mensagem tocou o seu coração, convido você a expressar seu apoio dando um like e se inscrevendo no nosso canal. Se o conteúdo ressoou com você, compartilhe com amigos e familiares. Se deseja aprofundar seu conhecimento na Palavra de Deus, convido-o a assistir aos nossos vídeos gratuitos. Junte-se a nós para aprender mais e aprimorar sua jornada espiritual. Agradecemos por fazer parte da nossa comunidade e por compartilhar esta mensagem de fé e inspiração. Que possamos crescer juntos na luz da sabedoria divina.